Olá, professor Jafevera aqui, olha, com análise de questões para o seu Enem 2021. E hoje a gente vai trazer aí mais uma resoluções de questões, dessa vez da geografia econômica. A geografia econômica que também cai muito nas provas de vestibulares e do Enem. É nessa parte de geografia econômica, como também da geografia humanas. Então aqui a gente está aqui para te ajudar. A gente colocou lá as nossas questões no grupo do WhatsApp, agradecer os nossos alunos que participaram. Agora a gente vai fazer a análise mais bem detalhada de todas as questões que a gente colocou no grupo para você gabaritar no Enem 2021. Então, hoje o nosso conteúdo, a nossa análise de questões é sobre geografia econômica, especificamente sobre os setores da economia. Os setores da economia, que é os setores de produtividades da população econômica ativa do Brasil, a PEA, que é a população que está ativa, está trabalhando, está exercendo aí uma função na economia. Então as nossas questões de hoje é sobre setores da economia. Então vamos juntos se emocionar aí com análise de questões. Vamos aí matar a primeira questão. É o conjunto de atividades econômicas responsável por extrair ou produzir as matérias-primas sobre o meio natural. No Brasil, é uma das atividades que menos oferece empregos, mas uma das que possuem os maiores rendimentos, principalmente para a economia do Brasil. E lembrando que a gente tem 3 setores da economia. Temos setores primário, secundário e terciário. É claro que alguns autores já trabalham com 5 setores, mas geralmente as provas ainda estão cobrando aí os 3 setores, primário, secundário e terciário. Então vamos aí, pessoal. Olha, vamos para o primeiro setor. Esse setor que é o responsável por a extração. A gente também tem o setor que é responsável pela área de serviço, o setor responsável pela área de produção e também o setor pela área de extração. Então vamos analisar aqui as questões para você. Então vamos te ajudar aqui, ó. O texto acima é descrito. Vamos às questões. Vamos pegar aqui de baixo para cima. Letra E, apenas da atividade agrícola. Lembrando que não é a letra A, porque a parte de extração também de minérios, de ouro, a extração de madeira, tudo entra na parte do setor primário. Por isso que não configura apenas como a letra E, porque aqui não está falando, é do setor primário. E o setor primário também é do setor agrícola. Mas aí quando a gente fala do setor primário, a gente também fala da questão da vegetação, da extração vegetal, extração mineral, que está inclusa no setor primário, que é o setor da extração. Então, gabaritando aí, marque a letra A de alunos aprovados. Lembrando que o setor secundário é o setor das transformações, é o setor da indústria. E o setor terciário é o setor dos serviços, de comércio, do funcionalismo, dos funcionários públicos. Então, gabaritando aí, letra A na primeira questão. Bora para a segunda? Nos países desenvolvidos, o setor predominante é... Pessoal, e aí fica para vocês ficar bem atento. Quanto mais desenvolvido o país, quanto menos desenvolvido o país, ele vai ser o quê? Do setor primário, que é o setor agrícola, o setor da extração, o setor da extração mineral. Então, quanto mais desenvolvido é um país, ele vai estar aqui no setor terciário, que é o setor de serviços ligados
a área de serviços bancários, da tecnologia, a área de serviços e comércios. Então, você vai marcar a letra B. Quanto mais desenvolvido é o país, ele é do setor terciário. Quanto menos desenvolvido, ele vai ser o quê? Do setor primário. Por isso que a cada dia o Brasil vai se tornando um país terciário, porque as atividades econômicas estão se desenvolvendo e a gente está tornando um país terciário. Então, a questão correta é letra B. Segunda questão, vamos para a segunda questão. À medida que as sociedades se desenvolvem, suas atividades econômicas tornam-se mais complexas e interligadas. Assim, nos países em desenvolvimento, a dependência em relação às práticas da agropecuária e do extrativismo costuma ser maior. No entanto, enquanto essas zonas vão se industrializando, os números de empregos e a participação dessas atividades no meio econômico costumam diminuir. Atualmente, os principais países passam por um estágio em que as áreas de serviço e do comércio estão a exercer uma maior centralidade. Nos Estados Unidos, esses campos empregam quase 80% da população economicamente ativa. Olha, preste bem atenção nesse detalhe aqui, essa característica da questão. Nos Estados Unidos, esses campos empregam quase 80% da população economicamente ativa, que é aquela população que está trabalhando, que exerce uma função econômica. Então, vamos aqui à questão. A ocorrência desse fenômeno de transferência da mão de obra e da renda para os setores de comércio e dos serviços é dominada por... Eu falei lá atrás, pessoal, na última questão que a gente fez, analisamos, que quanto mais o país é desenvolvido, mais ele é ligado ao setor. Então aqui, os países eles estão passando o quê, pessoal? Eles estão passando por uma área de terciarização. Então, e hoje lá nos Estados Unidos, eles empregam 80% só nessa área. Terciarização vem do setor terciário. O que é terciarização, pessoal? É quando o país está saindo ali do setor primário, do setor secundário e passando para um país terciário. Ele está passando por um processo de terciarização. E cuidado, pessoal, para não confundir com terceirização. Então, letra B é a alternativa correta. E o que é terceirização? Significa essa diferença de terciarização e de terceirização. Pessoal, terceirização é quando você terceiriza uma empresa, um serviço. É quando você coloca terceiros para fazer. Por exemplo, serviço público. Quando a prefeitura é responsável por fazer um serviço de limpeza na limpeza do município e ela coloca uma empresa terceirizada para realizar aquele serviço. Uma empresa privada, ela está terceirizando o serviço. Por quê? Um serviço que era para ser feito pela prefeitura, ela coloca uma empresa privada. Então é terceirização. Se você é contratado para fazer um serviço e paga a outra pessoa, você está o quê? Terceirizando esse serviço. Terciarização faz parte das atividades econômicas. É quando o serviço ele está saindo ali, está passando por transformação, saindo do setor primário e secundário e passando pelo setor terciário. Então, isso se chama terciarização, que é a alternativa correta aqui da terceira questão. Agora vamos para a quarta questão. Pessoal, quando a gente fala de atividades econômicas, quando a gente fala de geografia econômica, a gente fala de emprego, a gente fala de trabalho. E como é que está a situação no Brasil hoje de emprego? E aí, pessoal, a gente fala de vários tipos de emprego. A gente tem um emprego conjuntural e um emprego estrutural. Nessa questão, a gente quer saber o quê? O desemprego estrutural, ele é causado pelo quê? Esse emprego estrutural? Pelas inovações tecnológicas, o aumento da produtividade na agricultura, crises econômicas, o desmatamento, pelo aumento do grau de estudo da população de um país?
Pessoal, o emprego estrutural é quando acontece, as pessoas perdem o emprego, causa desemprego, que ele é causado pelas inovações tecnológicas. E aí, pessoal, entra o que? A falta de qualificação profissional, a tecnologia, um serviço que era feito por várias pessoas, a tecnologia ela faz sozinha, então ela vai deixar o que? As pessoas desempregadas, até mesmo a falta de qualificação profissional. Então, quando você não tem uma qualificação com as inovações tecnológicas, isso vai se tornando o que, pessoal? Acontecendo, gerando o desemprego estrutural. Cuidado para não confundir, pessoal, com emprego conjuntural. Já o emprego conjuntural, ele é um emprego causado por crises econômicas. Por exemplo, a crise agora da pandemia. Esse desemprego que tem aumentado, ele é um emprego conjuntural. Então, é um emprego por crise econômica, pelas crises que já aconteceu. E é o que está acontecendo agora também. Então, é um emprego conjuntural. E a alternativa correta aqui é letra A. O desemprego estrutural é causado pelas inovações tecnológicas. E aí, pessoal, o Enem gosta muito dessa questão de interpretação de texto, de charge. Então, a gente vai finalizando aqui a nossa última questão, trazendo aqui, olha, essa charge aqui da Malfada. Então, vamos aqui analisar a questão. Leia o quadrinho da Malfada abaixo. Então, vamos aqui, pessoal. Olha o que ela diz. É incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Olha o que ela está dizendo. Esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala. E aí, pessoal, quando a gente fala de desemprego, a gente tem os indicadores para fazer aí essa análise. Qual é o indicador de desemprego? Só que ela aqui, pessoal, confundiu o dedo indicador com o indicador de emprego. Então, a questão correta é letra A, indicador de emprego. Pessoal, dizer para vocês que nos últimos anos o Brasil vem aumentando o desemprego. Hoje já temos mais de 14 milhões de desempregados no Brasil, na última pesquisa divulgada pelo IBGE. Mas assim, não é por conta da pandemia, porque antes mesmo da pandemia, esse número de desemprego vinha aumentando no Brasil. É claro que com a pandemia aí cresceu mais ainda o número de desempregados no nosso país. Hoje já são mais de 14 milhões de desempregados em nosso Brasil. E para finalizar aqui a nossa análise de questões hoje sobre setores da economia, dizer: você não precisa ser o dono da razão ou o sábio da região, mas tem de se esforçar para alcançar o que deseja o seu coração, que é a realização dos seus sonhos. E graças a Deus a gente está aqui, olha, para te ajudar nessa realização dos seus sonhos, com aulas e resoluções de questões, dando esse suporte, esse apoio para o seu Enem.